Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E seguindo o nosso assunto sobre constraints, a gente vai falar agora sobre um bem interessante que é o constraint de distância. Basicamente, ele permite você definir uma distância máxima, mínima ou exata que um objeto tem que ter em relação ao outro. Então, vamos ver mais ou menos do que eu estou falando aqui, né? Aqui a gente tem dois círculos, o circulão e o circulinho. Cansei de falar de cor, porque eu tô errando a cor toda hora do outro círculo, né? Eu podia ter escolhido uma cor mais óbvia aos meus olhos, mas não. Então é o circulão e o circulinho. A gente quer adicionar esse constraint no circulão, então. Então vamos pegar o nosso circulão, adicionar um constraint, e o constraint que a gente vai adicionar é esse aqui de distância. Então se eu confirmar, você vai ver que a primeira coisa que acontece é que essa linha vermelha surgiu aqui, né, em volta do nosso círculo. E essa linha, basicamente, está representando a distância em si. Então, se a gente abrir as propriedades, a gente vai notar que a gente tem aqui, né, o nome, que a gente pode trocar também, que nem todos os outros. A gente tem a força, igual a todos os outros. A gente tem o target, a gente tem a distância e a gente tem o modo. Então vamos falar de cada um deles. Primeiro de tudo, a distância. Você vai notar que conforme a gente muda essa distância, essa representação visual, né, muda ali também. E se eu soltar esse círculo, some. Isso aqui não vai ser renderizado junto com o seu design. Isso aqui é só um guia para te mostrar ali que o constraint de distância está, né, acontecendo. E agora sim, vamos voltar isso aqui para 100, que é o valor padrão, e vamos adicionar o nosso target, que vai ser o circulinho. Quando eu adiciono, você vai notar que o nosso círculo moveu um pouquinho mais para a direita, né? E isso acontece porque o modo que a gente está é closer, ou seja, a gente está dizendo que o nosso círculo vermelho precisa estar 100 pixels, no máximo, né, 100 pixels de distância do nosso circulinho. Então você vai notar que se eu mover o meu círculo vermelho, eu consigo mover ele livremente aqui dentro dessa área da linha vermelha, mas a partir do momento que eu tento ir mais longe, eu estou arrastando ainda, né? Você vê que ele não deixa, ele fica preso ali, como se tivesse, né, um prego ali, e ele não deixa mover esse círculo para mais longe do que 100 pixels em relação ao nosso alvo. Mas agora, se a gente trocar o modo, você vai ver que o comportamento também muda. Então aqui na propriedade modo, eu vou trocar de closer para further, ou seja, esse objeto no qual a gente está adicionando o constraint vai precisar ficar 100 pixels de distância do alvo, no máximo, assim, no mínimo, né? 100 pixels de distância do alvo. Então, o que vai acontecer é que agora eu consigo mover livremente aqui pelo meu artboard, mas eu não consigo chegar mais próximo do que 100 pixels do target. Repara que se eu tentar, ó, ele não vai, e aí ele meio que transporta ali pro outro lado, tá vendo? Então não consigo fazer isso. E da mesma forma, se eu mover o target, em vez disso, você vai ver que o meu círculo, ele vai meio que esquivar de mim ali, ó, ele vai para um lado, vai para o outro, e eles não ficam a menos de 100 pixels de distância de jeito nenhum. E aí, da mesma forma, se eu mudar o modo para exato, agora não é nem uma distância mínima, nem uma distância máxima, é uma distância exata. Então não importa qual eu mexer, né? Eu não consigo vir mais perto nem mais longe se eu movo o nosso circulão. E se eu mexo o nosso circulinho, você vai notar que o circulão vai seguindo. Olha só, eu posso mover ele aqui dentro, né, livremente. Não posso porque ele desvia, né? Porque ele tem que sempre manter essa distância de 100 pixels. Então, por isso que ele está seguindo aqui, não importa para onde eu vou. Então é o seguinte, esse constraint aqui é uma ótima forma, por exemplo, de você manter as pupilas do olho de um personagem dentro do olho, né? Ou qualquer outra coisa maluca aí que você consegue pensar, né? As possibilidades são infinitas, mas juntando, combinando isso, às vezes, né, duplicando essa camada que tem o constraint, você pode criar uns efeitos bem malucos aí, por exemplo, esse aqui que eu não sei o que vai dar, mas repara que agora a gente tem um efeito malucão acontecendo aqui, ó. Então você pode usar a sua criatividade usando essas ferramentinhas, porque esse aqui é o básico do básico sobre o constraint de distância. Marca esse vídeo aqui como gostei, para marcar ele como visto aí na sua jornada do Café com Rive, enquanto você apoia o projeto. E eu te vejo no próximo. Valeu!